tá saindo. Acho que tá no... Cadê? Programa Palavra Profética com Ícaro Medeiros. Opa! Bom dia! Eita! É isso aí, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Está no ar agora, é claro, o programa Palavra Profética com a pastora missionária. Não entrou no ar não ainda. Oh, meu Deus. Coloca aí umas palminhas, Francisco Martins. Você tá vacilando, compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Está no ar agora, é claro, o programa Palavra Profética com a pastora missionária Ivna Medeiros. Todas as sextas-feiras estamos aqui com muita alegria, com muita graça, com muito poder, com o programa que é o programa diretamente da igreja, da comunidade evangélica Emanuel, onde o pastor Rildo Silva vem e traz uma palavra de crescimento, encorajamento e muitas outras coisas que com certeza contribuirão para o crescimento, para o acréscimo, para a construção, é claro, da sua vida em meio a etapas que literalmente, se nós não estivermos instruídos na palavra pastoral, na disciplina bíblica, nós iremos com certeza fracassar. E é por isso que nós temos esse cuidado em todos os dias trazer uma palavra poderosa, direcionadora, para que você possa, em nome de Jesus, se encorajar, nortear a sua vida nesse exato momento. Que não faltam são pessoas totalmente desnorteadas, atribuladas, perseguidas. Sempre tem aí, é claro, algo que parece ser maior do que a motivação, do que a força que tem para viver e vencer em meio a tantas batalhas que tem travado no seu dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que mesmo em meio a tantos reveses e batalhas, em meio a tantas lutas e pelejas, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa arma, que é o nosso escudo. Se nós não estivermos fortalecidos nela, com certeza não teremos força, não teremos energia, não teremos direção para que venhamos vencer as batalhas que são vencidas não apenas com o nosso esforço, mas com a gloriosa graça do Senhor, que nos encoraja cada manhã para que nós venhamos vencer as grandes investidas de Satanás. Eu não sei o que você está passando, mas nós estamos vivendo um período onde parece que as forças espirituais estão tendo um poder de total destruição na vida de muitas pessoas, porque estão despreparadas, estão usando armas que com certeza não são tão eficazes no processo de destruição e desarmamento do mal contra a nossa vida. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que venhamos vencer no dia mal. Nós iniciaremos, eu quero que você se prepare durante todo esse final de semana. Se você ainda não está no nosso grupo de oração, você precisa estar, porque nesse grupo nós fazemos treinamentos, nesse grupo nós fazemos, aleluia, a declaração da palavra de libertação. Nesse grupo nós temos um acompanhamento direto, eu e a pastora Isla Medeiros. Olha a Isla, meu Deus do céu, é forte, Brasil. Ela está comigo nesse projeto, direcionando, orando, conduzindo e revelando aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que nós venhamos ter êxito na nossa caminhada. Então você que ainda não faz parte desse grupo, você não pode ficar de fora. É só você anotar esse número agora, 85 é o prefixo em Fortaleza, pois nós atendemos em todo o nosso Brasil e em partes do mundo. 859-9623-2523 é o telefone da pastora Ivna Medeiros direto, e nele você marca agendas, nele você pode, é claro, fazer um acompanhamento, mentorias, tudo isso e muito mais que a pastora Ivna Medeiros está dando. Eu estou abrindo agora um momento da minha vida para fazer mentorias a mulheres que estão literalmente necessitadas de um algo a mais. Você não precisa, é claro, sair da sua igreja de jeito nenhum. Nós não trabalhamos com isso, mas nós trabalhamos no fortalecimento de mulheres que serão verdadeiras ferramentas nas suas igrejas para aconselhamento, fortalecimento e a obra do Senhor ser abençoada. E é por isso que nós estamos aqui. Liga pra gente no 859-9623-2523, 9623-2523. Eu não sei qual é o seu problema, se o seu problema é psicológico, emocional, se o seu problema é financeiro, se você tem problema com traumas, com dores na alma.
Tudo isso é abordado nesse treinamento de mentoria com a pastora Ivna Medeiros. Vai ser tremendo para o seu crescimento e libertação. Você vai quebrar algumas amarras que lhe prendem e Deus, o Senhor, faz de uma forma gloriosa, e nós já estamos nos preparando para um seminário aqui na Comunidade Evangélica Emanuel com mulheres. Vai ser fechado com vagas limitadas, mas vai ser assim um verdadeiro descortinar para um novo tempo na sua vida no mês de setembro, no mês do meu aniversário. Vai ser o meu presente para vocês e o presente de vocês para mim. Então já estou preparando esse seminário. Serão 2 dias, sexta e sábado, aqui na Comunidade Evangélica Emanuel, com uma palavra pastoral de abertura, e em todo o curso nós estaremos usando amigas mulheres, todas formadas, psicólogas, doutoras no assunto, para estar tratando aquilo que você precisa no seu coração de cura, de encorajamento, fortalecimento e vitória. Então se prepare que vem novidade por aí. E o pastor Rildo Silva já está aqui com as suas anotações. Pastor, você está aí com força, doido para falar, e eu aqui não paro de falar, né? A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a graça... Graça e a paz para todos, em nome de Jesus. Confesso que estava com um pouco de saudade desse momento tão especial, dessa oportunidade. Coisa que sempre boa. é me dado nessa programação. Um programa que tem tanta credibilidade. Graças a Deus. Para que eu possa dar uma contribuição na vida espiritual daqueles que estão necessitando através da revelação da palavra de Deus. Sempre lembrando que, independente daquilo que Deus vai me usar para falar, creia que é o Espírito Santo cuidando de você, que é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, para que você possa continuar de pé, diante de uma realidade que muitas e muitas vezes foge do nosso controle, leva-nos ao desespero e traz muitas preocupações. E com isso algumas pessoas elas têm abandonado a fé, pelo fato de elas não terem a capacidade de gerir esses momentos tão difíceis em suas vidas. Só que dificuldade todo mundo passa, não é apenas a igreja, não são apenas os cristãos, todo ser humano ele passa por dificuldade, só que nem todo mundo tem a capacidade para gerir essas dificuldades. É por isso que muitos chegam ao desespero, é por isso que muitos aumentam o seu sofrimento, por viverem uma realidade que elas não conseguem de forma alguma transformar ou mudar. E neste dia eu queria falar a respeito de algo muito importante, que é superando o fracasso. Glória a Deus. Mas como superar o fracasso? Daqui a pouco estarei falando um pouco para vocês, lendo um texto aqui da Bíblia Sagrada, enquanto a pastora continua aí na programação, na direção do programa, e dando as maiores informações para vocês daquilo que vai acontecer através do ministério, do chamado dela, que é o chamado missionário, do que vai acontecer na Comunidade Evangélica Emanuel. E daqui a pouquinho nós estaremos aqui explanando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em nossos corações. É isso aí, nós estamos aqui firmes e fortes no propósito na qual o Senhor nos revelou, e estamos nesse direcionamento com a transformação na vida de grandes mulheres, pastoras que não têm mentoras, que não têm orientadoras cristãs. Nós estaremos abrindo as portas da Comunidade Evangélica Emanuel para aconselhamento para mulheres que são líderes, lideranças, até mães que estão totalmente desnorteadas, mulheres de Deus que não têm essa parte de cuidados na vida emocional das mulheres. Nós estaremos abrindo essa oportunidade na Comunidade Evangélica Emanuel de acolhimento para que você possa, em nome de Jesus, saber lidar com esse tipo de tribulação que tem sido literalmente um verdadeiro vendaval na tua vida. E você olha para a sua vida e não encontra norte, não encontra mudança. Tudo que você consegue nesse exato momento trazer ao seu coração são sentimentos negativistas, porque você está cheio de problemas e não sabe como conduzir a sua vida até o desfecho do crescimento e a experiência que você vai guardar como forma, é claro, de crescer em meio a esses vendavais. Então nós precisamos usar as batalhas para crescer e não para fechar a tampa do nosso caixão. E nós estaremos sim com esse trabalho direcionado a vidas, às mulheres de pastores que queiram participar desse seminário, e também com atendimento pessoal e direto. No decorrer da semana a gente vai estar falando, e enquanto isso nós vamos nos preparando em nome de Jesus para essa palavra maravilhosa. E você pode já colocar o seu nome no nosso caderno de oração, 859-9623-2523. Esse programa é um oferecimento da Comunidade Evangélica Emanuel, situada à sua
sua sede na rua Padre Anchieta, 90, no Monte Castelo. Temos a nossa extensão na rua Evandro Luz, número 613, no bairro do Parque Rio Branco. E hoje à noite teremos um grande culto lá, né, pastor? A partir das 19h30. Isso, teremos uma grande celebração, que é o culto de ensino da palavra. Bênção do céu. É um culto onde nós verdadeiramente crescemos. Eu digo sempre que o culto de doutrina é um culto onde nós conquistamos a cura. Porque Deus vai tocando em feridas que muitas e muitas vezes nós não tocamos nos cultos evangelísticos ou os cultos de oração. Porque o culto de doutrina é justamente para moldar o nosso caráter. E para que nós sejamos moldados, nós precisamos ser confrontados. É verdade. Aí onde está o grande problema. Existem pessoas que elas não aceitam ser confrontadas. Mesmo em casa, no casamento, no trabalho. Pela e também família, na né, igreja. pastor? Só que nós nunca nascemos prontos. Nós sempre precisamos aprender alguma coisa. E para que nós venhamos aprender algo novo, algo diferente, muitas vezes nós temos que abrir mão de nossas razões que nós nos fortalecemos em cima delas, quando na verdade elas estão nos atrapalhando. Eita, que verdade poderosa. E é isso aí. 859-9623-2523 ou manda o teu pedido de oração no 8850-7143. Fala, pastor Rio, do que a gente está precisando ouvir. Eita, a pastora está numa grande expectativa, né? Grande. Isso já é coisa muito boa, muito grande. É verdade. Né? Mas como eu já tinha adiantado, eu gostaria de falar a respeito de superando o fracasso. E para que nós venhamos superar o fracasso, pastor, algumas coisas nós temos que fazer. E a primeira coisa que nós somos obrigados a fazer é deixar de lado o passado. Tem pessoas que não conseguem se libertar de um passado que trouxe muitas derrotas, que gerou muito desconforto na sua alma. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é esquecer o passado. Segundo, focar no presente. Porque quando nós focamos no presente, nós nos fortalecemos no momento atual que nós estamos vivendo. E nós nunca teremos um futuro brilhante se nós não construirmos um presente sólido, que é o que nós precisamos em todas as áreas de nossas vidas. E eu não tinha como usar outro texto para falar a respeito de superação, ou superando o fracasso, senão a vida do patriarca Jó. E eu gostaria de ler um texto no capítulo 1 mesmo do livro de Jó, só que no versículo 13, que vai dizer assim: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Qual é a reação que um ser humano normal poderia ter diante de uma verdade tão comprometedora, tão difícil e tão dolorosa como essa? Mas quando a gente olha para o texto, a gente não imagina como a vida deste homem terminará, ou como ele dará continuidade à sua própria história. Verdade. Porque a nossa história somos nós que construímos. Aleluia. E esse homem começou a construir a sua história de uma forma brilhante.
Porque quando a gente volta aos versículos primeiros da Bíblia Sagrada, a gente vai ver a característica de um homem que todo mundo queria ser, ou que todo mundo queria ter. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Ele era um homem muito conhecido, ele era um homem muito conceituado. E além disso, o próprio Deus, ele qualifica Jó de uma maneira que Deus não fez isso com nenhum outro homem na Bíblia Sagrada. Meu Deus. Apesar de derramar a sua glória, o seu poder, a sua sabedoria sobre grandes homens como Moisés, como Salomão, como Josué, como o próprio apóstolo Paulo já no Novo Testamento, tudo isso Deus derramou sobre a vida desses homens para que eles simplesmente viessem fazer a vontade de Deus na terra e a humanidade tivesse conhecimento dessa verdade e se voltassem para Deus. Mas quando a gente começa a mergulhar aqui na história de Jó, o começo foi brilhante, mas do meio para o fim parece uma calamidade que não vai ter mais nenhum tipo de solução. Porque este homem, ele perde tudo que ele tinha na sua vida. Meu Deus. E quando esse homem perde tudo que ele tinha na sua vida, algumas coisas foram sepultadas juntamente com essas perdas. Foi sepultada a alegria de Jó. Foi sepultado a esperança de Jó. Foi sepultado o emocionalismo de Jó. Foi sepultado tudo aquilo que ele tinha construído para que ele tivesse uma vida saudável. Mas o que me chama mais atenção, em cima de tudo isso que nós lemos e que está escrito, é que no versículo 20, já que lemos do 13 ao 19, a Bíblia vai dizer que mediante todo este relato que Jó ouve através dos mensageiros, a Bíblia vai dizer que Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Qualquer pessoa nesta condição, pastor, murmuraria contra Deus. Verdade, meu Deus. Ia ficar irado contra Deus. A tristeza dominaria o seu coração. E essa pessoa ia sepultar também qualquer tipo de perspectiva de mudança ou de transformação da sua própria vida. Ou seja, essa pessoa seria enterrada juntamente com a sua própria história. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se levanta, ele raspou a sua cabeça, ele rasgou o seu manto e lançou-se em terra e adorou. Eu vejo aqui algumas qualidades que dificilmente você vai encontrar em um homem de Deus ou em uma mulher de Deus. Porque o gesto de Jó era Jó falando a respeito dele mesmo. Primeiro, Jó, ele se qualifica de uma tal forma diante de Deus, porque no versículo seguinte ele vai dizer que nu saiu do ventre da sua mãe e nu ele tornará para lá. Primeiro, Jó, ele atribui a Deus tudo que ele possuía. E segundo, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, possamos superar os fracassos que fazem parte da vida de todo ser humano. Porque muitas e muitas vezes não é Deus que permite os acontecimentos inexplicáveis vir de encontro a nós, mas somos nós que criamos situações adversas que irão nos maltratar. Ontem na igreja, eu disse quando estava ministrando, que estava conversando com uma pessoa, que ela está vivendo uns 10 desertos na sua vida. Desses 10 desertos, apenas um ela não criou, mas os 9 desertos ela criou. E a situação dela é tão difícil, tão comprometedora, que ela não sabe por onde começar, ela não tem com quem contar, e com certeza o desespero tem tomado conta da sua vida. Aí a gente olha para uma história como essa, muito parecida, que qualquer ser humano
desistiria até mesmo de viver. Aí este homem, ele toma uma atitude que poucos tomaram na Bíblia Sagrada. Ele esquece simplesmente a sua fortuna, ele esquece todas as suas economias, ele esquece toda a sua terra, ele esquece até mesmo os seus próprios filhos, e este homem se prostra diante de Deus. Aleluia. E começa a adorar a Deus. Glória a Deus. Jó estava dizendo em outras palavras que Deus não tinha culpa e nem tem culpa do que tinha acontecido sobre a sua vida, aonde na verdade nós sabemos que o que veio acontecer na vida de Jó foi uma permissão de Deus, porque quando a gente lê os versículos iniciais do capítulo 1, a gente vai ver uma conversa entre Deus e Satanás simplesmente ele vem de encontro a Deus, e Deus pergunta: de onde tu vens, Satanás? E ele diz: vim de passear sobre a terra, ou de ver a terra. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o Senhor chega para Satanás e pergunta: tu viste o meu servo Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem sincero, um homem que se desvia do mal. Naquele momento Satanás vai dizer: mas também da forma como tu age na vida de Jó, qualquer um poderia fazer isso. É quando Deus se volta para Satanás e vai dizer: pois toca em tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Primeiro, Deus naquele momento não estava apenas provando Jó, Deus estava demonstrando para Satanás o seu poder. Deus estava dizendo para Satanás que ainda existe homem na terra que, mesmo apesar da dor, do sofrimento, da luta, ainda são capazes de glorificar o nome do Senhor através de tudo aquilo que eles estão vivendo. E segundo, era Deus também provando para Satanás que a história de Jó ainda não tinha terminado, porque Deus diz: toca em tudo o que ele tem, mas não toca na sua vida. O que me chama muita atenção aqui, pastora, também nesse texto, é que apesar de todas as perdas de Jó, uma coisa Jó não perdeu, que foi justamente a sua mulher. Aleluia. E quando a gente vai para o capítulo 2, no versículo 9, essa mesma mulher que deveria apoiar, que deveria ser uma coluna, que deveria dar uma palavra de ânimo, que deveria ser a única pessoa que estava ao lado de Jó, para simplesmente dizer: homem, nós vamos recomeçar, nós vamos continuar, nós vamos nos levantar. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela se volta para Jó e vai dizer: homem, tu ainda guarda a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque aquela mulher, ela estava contaminada, não com aquilo que o diabo tinha feito, mas com tudo aquilo que eles tinham perdido. É diferente de uma pessoa que é espiritual. Quem é espiritual, ele não olha para as perdas, eles não olham para as derrotas, eles não olham para o fracasso, mas eles se condicionam para mudar uma história, para recomeçar e simplesmente vencer, que é dar a volta por cima. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. É desse jeito, Jesus. Agora, muitas pessoas não entendem por que essa mulher ficou viva. Essa mulher, ela tinha que ver algo na vida de Jó que ela não conhecia, que era verdadeiramente o seu caráter. E segundo, ela tinha que ver o que Deus iria fazer na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que Deus mudou a história de Jó, como todos já conhecem. Mas a Bíblia também vai dizer que depois disso Jó teve, pastor, 10 filhos. Meu Deus. Quem pariu os 10 filhos? Essa mesma mulher. A mesma esposa. Porque ela não tinha morrido. Jó continuou casado com ela. E diante desse casamento, veio mais 10 filhos. Meu Deus. Mas também diante de 10 filhos, que foi também uma reestruturação dessa casa e desta família. A Bíblia vai dizer que depois que Jó começou a orar pelos seus amigos, a gente vai ver isso no último capítulo de Jó. 42, capítulo 42, no versículo 10. A Bíblia vai dizer que depois que Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus começou a mudar a sua história. Por quê? Muitas pessoas não entendem isso, pastor. É porque a maior dor de Jó não foi perder tudo que ele tinha perdido, apesar de até os filhos ele verem morrer. A maior dor de Jó foi ter sido caluniado pelos próprios amigos, porque eles conheciam a integridade de Jó, eles conheciam o caráter de Jó, eles conheciam a vida de Jó. Mas naquele momento, pelo momento difícil que Jó estava passando,
estava enfrentando. Eles tiveram Jó como um homem pecador, aonde Jó não estava em pecado. Era apenas Deus permitindo Jó passar por um deserto, para que usasse esse deserto para mudar uma história por completa, envergonhar o inimigo de nossas almas e simplesmente dar em dobro tudo aquilo que Jó já tinha na sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Jó começa a orar pelos seus amigos. Deus muda completamente a sua história. Tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro para Jó. Aleluia. Algumas coisas são interessantes nós falarmos nesse momento, que muitas e muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão preparadas para viverem aquilo que elas mesmas querem alcançar. Porque se você precisa de um milagre, primeiro você vai ter que se preparar pelo processo até o milagre acontecer. Desse jeito. As pessoas querem milagre, mas não querem passar pelo processo. Não. A primeira coisa que eu aprendo aqui, pastor, nós nunca podemos subestimar o diabo. Eita, Jeová. Não podemos subestimar o diabo. Vigilância. Ele existe e ele é real. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vive ao nosso redor, à procura de alguém para tragar. Meu Deus. Segundo, existem coisas nas nossas vidas que para nós que parece sofrimento e derrota, são permissões de Deus para que o seu nome seja glorificado. Eu creio. Quando a gente olha para a história de Jó, foi Deus que permitiu esse homem passar por tudo isso, como eu disse, para provar para o inimigo de nossas almas que existia um homem na terra que não se dobram diante de realidades negativas. Terceiro, a igreja, ela pode passar por lutas. Se a igreja pode passar por luta, a nossa vida espiritual ela não pode ser comprometida com realidades que muitas e muitas vezes Deus vai permitir nós vivenciarmos. Verdade. Porque nós vamos passar por luta. E quarto, independente da luta, nós precisamos continuar como servo. Aleluia. Qual foi a atitude desse homem? A Bíblia diz que ele simplesmente rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça, atitude de humilhação, e simplesmente se prostrou diante de Deus e o adorou. Quando a gente vai para o último versículo deste capítulo 1, a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó, ele não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Normalmente as pessoas, pastor, elas se revoltam contra a igreja, elas se revoltam contra os pastores, elas se revoltam contra os profetas, elas se revoltam contra os pregadores, elas se revoltam contra todos aqueles que começam a glorificar a Deus através de suas vidas, por não estar vivendo o que essas pessoas estão vivendo. Aí elas simplesmente desacreditam em tudo aquilo que um dia elas já acreditaram. Quando a gente vê toda a história de Jó, nos capítulo 1 ao capítulo 42, a Bíblia vai dizer que Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas nesse momento aqui, Jó passa a ser um homem que gera intimidade com o Espírito de Deus. Jó passa a ser um homem diferenciado. O que eu gostaria de ver, pastor, não eram os camelos de volta, não era o gado de volta, não era a casa de volta, não eram os filhos de volta. O que eu gostaria de ver aqui, pastor, era a cara dos amigos de Jó. Porque quantas e quantas pessoas não se levantam no nosso meio para nos apontar? Quantas e quantas pessoas não se levantam no nosso meio para nos desclassificar? Quantas e quantas pessoas dizem que não acreditam mais em nós? Quantas e quantas pessoas dizem que nós somos apenas fanáticos? Mas quando Deus começa a agir, quando Deus começa a mudar a história, quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a prosperar, quando Deus começa a usar, quando Deus começa a encher, quando Deus começa a capacitar essas pessoas, elas passam a ser envergonhadas pelas suas próprias palavras, que são escolhas infelizes, quando simplesmente declaram que Deus não existe, que Deus não tem poder, ou que nada vai acontecer. Daqui a prova que Deus é real. Está aqui a prova que Deus muda a história. Está aqui a prova que nós podemos continuar com a nossa mesma característica, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento. Isso é superar fracasso. É quando nós estamos dispostos a recomeçar. Duas pessoas estão passando por um momento difícil da igreja. Um estava ontem na igreja. No dia anterior, na quarta-feira, ele tinha acabado de sepultar sua mãe. E eu disse para essa pessoa, eu disse: Rogério, continue firme para dar continuidade.
uma história que a sua mãe começou. Porque vocês, como família, vão dar agora continuidade a tudo aquilo que ela começou. A outra está com o pai entubado no hospital. E eu disse para ela no momento que ela pediu oração: nós vamos orar para que Deus faça a vontade dele. Aleluia. Porque é um homem de 78 anos. Glória a Deus. Está entubado. Um homem que vive, já vinha sofrendo. E com algumas limitações físicas. E de repente a gente pede para Deus não levar. Aí fica prostrado em cima de uma cama. É dor, é sofrimento, fica vegetando. E ali até a própria família fica presa a uma situação daquela. Aí perde o sono. Não é fácil. Aí perde saúde. Aí perde a alegria. E a fé passa a ser afetada. Quando a gente olha para a história, 4 mensageiros vieram trazer as piores notícias que um homem poderia receber na sua vida. Ninguém e mesmo assim, esse homem, pastor, ele permanece de pé da forma como ele começou. Essa foi a grande revolta da sua mulher. Por isso que ela disse: tu ainda guarda a tua sinceridade? Eita. Porque o que as pessoas mais querem, é que nós venhamos blasfemar contra o Espírito Santo. Verdade. Já que hoje estamos no tempo da graça, é que nós venhamos blasfemar contra o Espírito Santo. É por isso que Satanás levanta gente, simplesmente para nos confrontar, para dizer algumas coisas que não cabem na nossa vida espiritual. Verdade. E que não são verdades. Mas mesmo assim, existem pessoas que absorvem. Existem pessoas que absorvem esse tipo de comentário, esse tipo de palavras, e essas pessoas vão enfraquecendo na fé. Muitas pessoas hoje que estão desviadas da igreja por conta de comentários obscenos que ouviram por pessoas que não deveriam jamais ter falado o que falaram. Esses amigos de Jó disseram que ele estava em pecado, quando na verdade Jó não estava em pecado. Porque Deus não dá tudo em dobro a uma pessoa que está em pecado. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que Deus honra, que Deus abençoa aqueles que guardam o seu conserto, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que não mudam a sua característica, mas aqueles que lutam para permanecer com o mesmo perfil que começaram a sua trajetória espiritual, mesmo sem conhecer Deus na intimidade, mesmo conhecendo Deus apenas de ouvir falar. A Bíblia diz que esse homem era temente, que esse homem era justo, que esse homem era reto, que esse homem era sincero, que esse homem se desviava do mal. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que ele orava pelos seus próprios filhos, porque achava que eles estavam em pecado. Olha a conduta deste homem, pastor. É algo que não se encontra mais nos dias de hoje. É verdade, Jesus. Infelizmente, as pessoas preferem ser movidas pelos sentimentos emotivos do que darem poder à razão. Aí com isso, as pessoas vão perdendo toda a credibilidade. Superar o fracasso. Primeiro, você não pode estar olhando na empresa do passado. Segundo, você vai ter que se fortalecer no presente, para que você possa construir algo que você vai desfrutar no futuro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Palavra poderosa, palavra edificante, palavra de encorajamento, para que você que está hoje sendo provado, caluniado, apedrejado por alguma situação na qual você literalmente não tem nada a ver. Eu acabei de receber uma ligação de uma amiga missionária que ela está passando por uma situação ultra big, mega difícil, porque o filho compartilhou uma fraqueza, uma dor que passou, e dentro da igreja o nome dele se tornou alvo de fofoca, alvo de contenda. Irmãos, até para nós nos aconselharmos, nós temos que saber, né, pastor Herrildo, com quem estamos nos aconselhando. A Bíblia vai dizer que Jó nem se aconselhou com ninguém. A simples destruição que veio repentinamente sobre a sua vida levantou suspeitas terríveis acerca daquele homem, que chegou a neutralizar o coração dele até a fé, e ele amaldiçoar o seu próprio dia de nascimento. Ele disse: meu Deus, do que adianta ser justo, porque acaba se gerando esse sentimento no coração de pessoas. Assim aconteceu com Abacuque. Quando Abacuque, diante do quadro, vendo a sua vida justa diante do Senhor, vendo a sua vida de busca diante do Senhor, a luta e a batalha era ferrenha, ao ponto dele dizer: meu Deus, vale a pena ser ruim. Eu vou dizer, viu, não vale a pena ser bom não, porque a gente é bom, aí vem pedrada, vem calúnia, vem peleja, vem a doença, vem a perda, pastor Herrildo. E que
até que ponto vale a pena ser bom. A gente olha para esses dois exemplos que a Bíblia deixou de forma clara e nós percebemos que a luta, ela tem, como o pastor disse, duas situações que precisam ser reveladas. A glória de Deus na nossa vida e até em que ponto está a sua fé. Deus, o Senhor, permite algumas batalhas na nossa vida para saber em que nível está a nossa profundidade de fé e experiência com Deus e também para envergonhar o inimigo. O pastor foi muito feliz que disse: eu não queria ver camelo, não queria ver macaco, cavalo, bode, gado, eu não queria ver nada, eu queria ver a cara dos amigos de Jó quando viram Deus, o Senhor, mudando o rumo da história daquele homem. E assim deve ser nós, irmãos, ficarmos numa posição para ver os nossos inimigos e caluniadores envergonhados, passando por mentirosos daquilo que eles rasgaram de forma negativa a nossa própria vida. Quando olhamos para essa situação de dor, de provação, é fato que não há um humano que não se sinta constrangido ou dolorido diante de tudo. Abacuque olhou para o céu e disse: meu Deus, vale a pena ser ruim, porque eu estou aqui desviado do mal, pregando a tua palavra, e aí a dificuldade, a forçação de barro, o estupro, a tristeza, a pobreza está tomando de conta. E o Senhor disse: besta, que eu estou preparando já o dia da tua vitória. Então, na grande verdade, Deus vai dando sinais, né, pastor Rio? Que Ele está do nosso lado e que verdadeiramente essa provação, ela tem um propósito definido. Ela quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, o nome do Senhor, e mais, encorajar na sua fé, para que em meio às novas lutas e desafios, você não venha, é claro, com certeza esmorecer, mas saber que se Deus, o Senhor, passou contigo esse vale, outros também nós passaremos juntos, né, pastor Rio? Exatamente isso. Só que diante de realidades que nós vivemos, nós precisamos ter muito cuidado. É verdade. Porque a Bíblia diz: não pagai o mal com o mal, pagar o mal com o bem. É verdade. Não é questão agora você ruim. Isso não existe. Na verdade, isso não existe. Nós precisamos continuar com a nossa mesma característica. É verdade, mesmo perfil. Em relação a esse adolescente, esse jovem que a pastora citou, Triste, tome gente. muito cuidado com quem você vai ser aconselhado, Amor de mesmo Deus, dentro não da igreja. confie. Existem pessoas que não têm maturidade Nem caráter. para entender o que você está vivendo. Existem pessoas que não têm espiritualidade suficiente Libertação. para ter discernimento, para te dar a opinião que você precisa. É verdade, tem orar. E existem pessoas que não têm caráter Pior. para guardar tudo aquilo que você vai falar. Talvez tenha sido isso que aconteceu com esse garoto, com esse jovem. Aí hoje se tornou um escândalo dentro da igreja. Problema Porque sério, independente pra mãe, do pai, problema tudo. que esse menino possa ter exposto para alguém, o que essa pessoa deveria fazer, no mínimo, como igreja, era orar por essa pessoa. E não expor uma situação que talvez muitas pessoas não tenham o entendimento suficiente, até mesmo para gerar o perdão na vida dessa pessoa. É verdade. Isso é muito complicado. Procure seus pastores, procure o pastor, para que você possa abrir o coração. Se você é mulher, procure a pastora, a esposa do pastor, que normalmente é uma obreira também, para que você tenha uma opinião que possa te ajudar a você se levantar diante de um momento tão difícil. Porque muitas e muitas vezes nós ficamos tão para baixo que só a palavra não resolve. É verdade. A gente vai ter que orar, nós vamos ter que entender que precisamos mudar a nossa postura. Desconstruir algumas coisas, E tudo é verdade. isso, né, a gente precisa ter coragem para fazer. Existe A gente precisa demais. ter coragem para fazer. Porque admitir que errou, nem todo mundo tem essa capacidade de admitir que errou. E tem momento na vida que nós precisamos admitir os nossos erros. Jó, diante dessa realidade que ele vivia, ele tinha motivo de sobra, pastor, para ser um homem revoltado. Meu Deus. Ele tinha motivo de sobra para ser um homem revoltado. Nós não podemos comparar Jó com Jesus. Por quê? Jesus, ele já veio com aquele propósito. Desde o começo do seu ministério como discípulo, ele já dizia que ele seria entregue aos sacerdotes, padeceria na mão deles, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. É verdade. Ele já veio com esse propósito. Todos os discípulos já sabiam disso. Tem até a passagem que Pedro, não, Senhor, de modo algum isso acontecerá. E Jesus vai dizer: arreda de mim, Satanás, que não entende as coisas espirituais, só as coisas dos homens. Ele já veio com um propósito. Aí Jó, uma conduta exemplar, e de repente acontece tudo isso. E as pessoas muitas vezes se queixam porque dizem: eu sou direito, eu sou honesto.
eu pago as contas em dia como se isso não fosse uma obrigação. É verdade. Porque pagar a conta em dia não é virtude, pagar a conta em dia é obrigação. Se você fez a conta, você vai ter que pagar. É verdade. Isso é uma coisa normal. Então, precisamos ter muito cuidado com quem nós iremos nos aconselhar. É verdade. Não abra o seu coração para todo mundo, mas continue contando sempre com o Espírito Santo, porque ele continua e continuará sendo fiel. Jamais abandona, jamais despreza e jamais joga fora. E é por isso que nós estamos aqui em família. Nós iremos começar uma campanha segunda-feira, que é a campanha Permanecer. E essa campanha ela tem como intuito fazer com que você tenha uma disciplina de oração para que você tenha êxito em toda a sua caminhada, tanto de forma espiritual, como de forma familiar, como dentro do seu próprio trabalho, profissionalismo, porque Deus, o Senhor, ele fez uma promessa. E o cumprimento dessa promessa, ela gerava-se no coração das pessoas uma expectativa, mas deveria que ter algumas vertentes de permanência para que eles pudessem contemplar a semente brotando no suco da terra. Então nós iremos fazer essa campanha, será o mês de agosto completo, onde nós estaremos orando, permanecer em Jerusalém. Não saremos, Jerusalém ela é literalmente a cidade, o centro da vontade de Deus. Não sairemos desse projeto até que Deus, o Senhor, venha com o seu poder, como veio no livro de Atos, capítulo de número 2, soprando sobre nós o Espírito poderoso para que nós revestirmos desse poder, revestidos dessa unção, podermos alcançar aquilo no qual nós estamos há dias a nos preparar. Então Deus, o Senhor, vai te preparar, vai dar a palavra certa, vai preparar a casa de mudança, vai preparar, aleluia, a mudança, vai preparar o emprego, vai preparar, aleluia, tudo que você está precisando para dizer para o marido, para falar para a esposa, para compartilhar com os filhos, para crescer no ministério, aleluia, espiritual, enfim. Nós estaremos num momento chamado preparação, porque Deus, o Senhor, vai sim, de uma forma poderosa, dentro do prazo como ele estabeleceu para os seus discípulos de 10 dias, começar a revelar chaves que serão literalmente libertadoras para o nosso crescimento como pessoa e como pessoas de Deus também, como homem espiritual. Será um tempo de crescimento, novidade e de muita bênção. Você que não faz parte ainda do grupo Palavra Profética, não perca tempo. Esse programa é um programa que é um oferecimento da comunidade evangélica Emanuel e nós estamos com esse projeto de libertação, de cura de alma e tudo isso, é claro, dentro da mais perfeita palavra. Não saímos uma gota da grama e nós queremos que você atinja esse nível de maturidade, esse nível de comunhão, para que você, em nome de Jesus, se prepare como Enoque para a volta do nosso Cristo, não é isso, pastor Hilda? Aleluia. Estamos nos preparando para esse tempo, não é não? Na verdade, nós não estamos nos preparando, Já nós estamos preparados. Preparados, é verdade. Porque se nós não Vamos sabemos preparar. nem o dia nem a hora, É verdade. não existe essa de nos preparar para a volta de Jesus. Jamais. Nós temos que estar preparados. Oh, glória. Né? É verdade. Preparados. E como é que nós estamos preparados? O que é ser preparado para a volta de Jesus? Muito fácil. É muito fácil. É ter a vida no altar. Comunhão, é É verdade. ter a vida no altar. Relacionamento com Porque Deus. por mais que as pessoas não acreditem ou duvidem, a Bíblia diz que quem nos julgará é o Senhor. É então, verdade. permaneça com o seu caráter íntegro diante de Deus, que Deus é que vai Obedecendo, realmente servindo. nos julgar. É verdade. É Deus que irá nos julgar. É verdade. E se Nós chegar temos... o seu momento ou o meu momento, se você tiver com a vida no altar, Já com recebeu certeza, a vitória. se prepara para receber a coroa da vida. Ô, glória! Esse é o programa Palavra Profética. Eu sou a pastora missionária Ivna Medeiros, de segunda a sexta aqui na rádio abençoando você. E na sexta-feira o pastor Hildo vem com essa palavra poderosa, profética, disciplinadora, encorajadora para fortalecer e encorajar o seu coração. Para que você leve o pastor Hildo para pregar em culto de homens, avivamento, você pode estar ligando para a gente no 859-8850-7143 ou 99623-2523, 9623-2523. E com esses números, você além de nos agendar, você também faz parte do grupo. Nós estamos preparando um grande seminário para o mês de setembro, para a glória de Deus, de libertação, cura de alma e fortalecimento para você como pessoa, como mulher. Um grupo preparado para nossas queridas líderes de ministérios, células, pastoras. Será assim um momento muito maravilhoso. Serão 2 dias de palestras, de oração, de cura
ministerial, enfim. Deus, o Senhor, vai colocar você na posição para começar um tempo novo na sua vida para a glória de Deus. Agora o pastor Henrique vai estar orando pela nossa vida e eu tenho certeza que você que hoje não tem nenhum motivo para entender o que está passando, Deus, o Senhor, hoje já sinalizou para você, para lhe dizer que a luta que você está passando hoje não há que possa ser comparada ainda com a glória que há de ser revelada, né, pastor Rio? Glória a Deus. Vamos orar pelo Nós povo. queremos aproveitar e também convidar os irmãos, você que está pelo interior, que está em Fortaleza, passando o final de semana e gostaria de nos visitar, conhecer a comunidade evangélica Emanuel, nos conhecer pessoalmente. Venha. O endereço da comunidade evangélica Emanuel fica na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo, quase esquina com a Avenida Francisco Sá. Próximo, o novo supermercado Cometa, não tem erro, tá bom? É facílimo de encontrar. Você é nosso convidado para, juntamente com toda a igreja, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Lembrando também que no dia 5, à tarde pentecostal. Eita! Né? No dia 5, à tarde pentecostal. Não é amanhã, tá certo? É no dia Outro 5, sábado. à tarde pentecostal. 16 e nós horas. estaremos ali também, louvando e glorificando o nome de Jesus. ser Mas forte. vamos orar e Amém. agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Santo e eterno Deus e Pai, Obrigada, Senhor. estamos mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Eu te louvo. por mais um dia na Tua presença, pela oportunidade de poder Te exaltar, glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Mas eu quero Te apresentar agora, nesse momento, todas as pessoas que participaram dessa programação, que receberam essa palavra, que estavam em comunhão com o Teu Espírito, até mesmo aqueles que estavam ouvindo essa palavra, mas que ainda não são servos, Liberta. que ainda não Te conhecem. Salva. Que o Senhor possa Cuida. começar uma grande obra na vida dessas Assim pessoas. seja. E que a Tua bênção também esteja sobre a vida delas. Continuamente. A Tua igreja, que neste momento recebeu essa palavra, que foi Restaura. edificada, consolada, Rega essa que semente. elas possam, meu Deus, meu Pai, gerar força Em nome de para Jesus. continuar em busca Faz assim, dos seus Jesus. objetivos, Aleluia. dos seus desejos, dos seus sonhos. Em nome de Mas Jesus. sempre atribuindo a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, Pai. É que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Agora sim, é claro, acabou! Acabou! Uhul! Partiremos com saudade, mas domingo, 18 horas, na rua Padre Anchieta, número 90, no Monte Castelo. Você é o nosso convidado para vir para mais um culto evangelístico, culto maravilhoso, onde Deus, o Senhor, tem se feito presente e feito proezas no nosso meio. Então vem, traz a tua família, vem adorar o Senhor, que com certeza não vai ser nunca na vida um culto comum normal. Aqui não é normal, os cultos são realmente assim um verdadeiro pipoco de glória para a glória de Deus, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela audiência, continuem conosco. Lembre-se, Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Você quer abençoar esse programa? Liga pra gente, 859-9623-2523, 9623-2523. Lembre-se, Jesus, o Todo-Poderoso, está sentado no trono de glória e já te fez por meio da fé mais do que vencedor. Que Deus abençoe. Até segunda-feira com mais uma edição do programa Palavra Profética. Lembre-se, Jesus é contigo a cada manhã e com ele nós somos mais do que vencedores. Um beijo no coração e fica com a última de hoje, Ivna Medeiros, Confio em Ti. Amo essa música. Escuta, Deus vai falar com você. Fica aí ligado que daqui a pouquinho vem a nova programação. Vem a programação em sequência para abençoar a sua vida. Tchau, fui!